Bom, gente, vamos falar de um caso bem particular de forças e torques, que é a força-peso, tá? E o que eu vou falar aqui não vale apenas em estática, vale para qualquer problema de dinâmica de corpos rígidos ou estática, né? A força-peso tem essa característica, é sempre paralela, né, na direção vertical local. Tudo bem? Então, se eu tenho um sistema de várias partículas, M1, M2, M3, etc., M-alfa em geral, né? Todas as partículas vão sentir a mesma força mg, né? Claro, M1g, M2g, etc. Mas são todas paralelas entre si. E a força-peso resultante, a força externa resultante da força-peso, é a soma das massas vezes a aceleração da gravidade para todo mundo, né? Eu posso colocar aqui o g em evidência, isso daqui vai me dar a massa total. Né? Então a força externa é a massa total vezes g. Só isso. O torque externo, né, novamente, é a soma de todos os torques que cada partícula sente em função da força-peso. Né? Ou seja, a posição, produto vetorial com o peso, eu posso reescrever assim, né? A massa é um número, eu posso colocar na frente do produto vetorial. E aí, novamente, eu posso escrever isso daqui, ó, como m vezes r. Isso daqui me define a posição do centro de massa, né? O centro de massa é definido como a soma das posições com uma média ponderada pelas massas, né? Então isso daqui é equivalente à emissão posição do centro de massa. Então o torque externo completo é isso daqui, né? Ó, que eu posso reescrever assim, como R vetor mg. Né? É como se todo o peso do sistema, e emissão g, estivesse concentrado no centro de massa, tá? Por esse motivo, o centro de massa também é conhecido como centro de gravidade, quando existem forças-peso em ação. Tudo bem? Além disso, ó, como eu posso determinar o centro de massa? Tá? Eu vou falar daqui a pouco. Veja que se eu uso o referencial do centro de massa, o torque externo é zero, tá? Porque aí o Rzão é zero, né? No referencial do centro de massa, tá? O que significa que a força-peso não consegue causar torque, né? Ou seja, causar rotação ao redor do centro de massa, né? Já que ela está aplicada no centro de massa. A gente pode considerar que ela está aplicada no centro de massa, né? Obviamente que ela pode causar rotação em torno de algum outro ponto, tá? Mas em relação ao centro de massa, ela não causa rotação. Eu posso usar esse conceito para determinar o centro de gravidades de objetos, como eu estou fazendo nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um objeto qualquer, é sempre uma batata que a gente desenha, tá? Um objeto sem uma forma muito específica, né? Ele está pendurado por um fio a um teto, né? Bom, pela conservação, isso aqui está parado, tá? Não está oscilando nem nada, está em repouso. Isso é um problema de estática. A força-peso, como eu disse, age no centro de gravidade ou centro de massa, como a gente acabou de ver, né? A força externa age lá no centro de massa, né? Como se toda a massa estivesse concentrada no centro de massa com a aceleração da gravidade, né? Ou seja, a força externa é o peso total aplicado no centro de massa. Como este objeto está pendurado pelo fio, tem atração no fio. E pelo balanço de forças, a força no fio tem que ser em módulo igual à força-peso. Tudo bem? E como não tem torque externo, né, o centro de gravidade do objeto precisa estar nesta linha. Se o centro de gravidade estivesse em outra linha, haveria torque, né? Portanto, ele tem que estar nesta linha. E aí a força-peso não causa torque, nem a força de reação aqui. Acho que ficou claro isso, espero que sim. Agora, então eu sei que o centro de gravidade deste objeto está nesta linha em algum ponto. Como eu determino o ponto exato? Basta você pendurar o objeto em outra direção. Então pega esse objeto, gira ele em qualquer direção, pendura em outra orientação no espaço, né? Essa linha aqui é a linha original, esta linha aqui. Eu entortei o objeto, ela veio parar aqui. Mas agora eu sei que o centro de massa precisa estar nesta linha vertical, né? Portanto, o cruzamento destas duas linhas me fornece o centro de massa ou o centro de gravidade do objeto. Então essa é uma maneira empírica de determinar o centro de gravidade de objetos, né? Uma outra aplicação disso tudo, de estática, tá? É o princípio da alavanca, que vocês já devem ter visto em muitos lugares, né? Uma alavanca está representada aqui eu tenho o ponto de apoio, né? Ou fulcro. Eu tenho uma massa, um peso ou uma força aplicada em cada lado da alavanca e a reação aqui.
Então a soma dessas três forças é zero, assim como a soma dos torques. Eu escolho qualquer ponto, se for equilíbrio, como a gente já viu, eu vou escolher o ponto O, aí a força de reação não tem torque nenhum, né? Aí o torque vai ser o F1 A1, no sentido anti-horário, positivo, menos F2 A2. E descubro a relação entre as forças e os braços da alavanca. Eu tenho certeza que vocês já viram isso em algum lugar. Uma terceira aplicação é esta coisa chamada polígono de sustentação, que eu prefiro explicar melhor em um outro vídeo, tá? Então daqui a pouco eu volto. Valeu!